Se essas águas fossem minhas, eu cuidava e ensinava a preservar com a turminha do ecossistema para o meio ambiente preservar. Com as águas poluídas sobre as terras, as sementes não iriam mais brotar. Passarinhos entristecidos chorariam e as florzinhas todas iriam murchar. Se as águas continuarem poluídas, os peixinhos não teriam de nadar. Animais e plantinhas sofreriam, levariam o ecossistema a acabar. Os mares e os oceanos, eles também sofrem com a poluição que ocorre principalmente por vazamentos de petróleo e despejo de lixo desses ambientes. O petróleo, gente, ele é uma substância que tem origem na transformação de vegetais e animais mortos depositados no fundo dos lagos e dos oceanos. Então, quando esse petróleo ele vaza, ele fica uma mancha enorme no oceano, e aquilo ali também impede de vários animais que habitam aquele local sobreviver, certo? O petróleo ele é utilizado na produção de gasolina, gás de cozinha, entre outros. É muitas vezes transportado, na verdade, pelos oceanos, né? Aqueles navios enormes. E quando acontece um acidente com os navios que o transportam, na verdade, ocorre ali aquele vazamento de petróleo, poluindo os mares, oceanos e contaminando seres vivos desses ambientes. Muitas aves, por exemplo, ficam com as penas cobertas de petróleo e elas acabam morrendo, porque elas não têm como voar, elas não têm força para voar, certo? Aqui, por exemplo, gente, eu tenho aqui, ó, essa imagenzinha que vocês podem ver melhor no livro de vocês, que é uma praia poluída por vazamento de petróleo. Olhem só, aqui tá tudo tomado pelo petróleo. E aqui também, que é uma ave coberta por petróleo. Olha só, gente, que tadinha dessa ave. Ela tem como sobreviver? Não tem como sobreviver, né? Bom, o lixo que é jogado nas praias também provoca graves consequências aos seres vivos que habitam os mares e os oceanos, certo? Além disso, ao ser jogado no chão das cidades, o lixo ele é carregado pela água das chuvas até os rios. Então, gente, sabe aquele pacotinho de balinha que você joga na rua quando você está passando? Aquele pacotinho de picolé, aquele pacotinho de pirulito que você pensa, mas é pequeno, mas não vai agravar em nada. Mas você pensa, várias outras pessoas pensando a mesma coisa que você está pensando. Que é só um plásticozinho, é só uma embalagenzinha pequena, não vai afetar em nada. Tá, tudo bem, se for só a sua, mas várias pessoas podem pensar dessa mesma forma e vão jogando lixo no meio da rua e aí fica aquela zona, tudo cheio de lixo, vem a chuva, a enxurrada e leva todo o lixo para os rios e para os lagos. Então, por isso que é importante nós fazermos a nossa parte, certo? Não é porque o coleguinha ali vai jogar o lixo no chão que eu vou jogar também, não, pelo contrário. Bom, quando esses rios eles desaguam nos mares e nos oceanos, eles levam o lixo e a poluição das cidades para esses ambientes contaminando. Gente, olha só como ocorre essa contaminação, certo? De um papelzinho pequenininho que você jogou na rua, a chuva joga no rio, o rio deságua no mar e leva aquele seu plástico lá para o meio do oceano. Então a gente tem que ter bastante cuidado, certo? Com as nossas ações.
O plástico, por exemplo, ele é um material que leva centenas de anos para se decompor na natureza, ou seja, para deixar de existir. Então, olha só, ele vai demorar centenas de anos para se decompor. Enquanto ele vai demorar esse tempo todinho, ele pode matar ou contaminar vários animais, certo? Quando chega aos oceanos, ele é confundido com comida por muitos animais, como as tartarugas, aves e baleias. Então, eles estão vendo aquele negocinho ali, se mexendo dentro da água. Pensa que a comida vai lá, ó, e abocanha, sacola. O que vai acontecer? Aquele animal, ele não vai se dar bem com aquele resíduo do material plástico, né? E ele pode ser intoxicado e morrer por conta disso. Ao se alimentarem desse material, esses animais eles acabam morrendo, pois eles não conseguem digeri-lo. Foi o que eu falei para vocês. O animal, ele não tem capacidade para digerir uma sacola plástica, gente. Óbvio que não. Então, ele acaba morrendo por conta disso. Então, é muito triste, pessoal, muito triste mesmo a falta de consciência das pessoas que jogam lixo na rua, que jogam lixo nos lagos, nos oceanos. É uma falta de consciência tremenda e isso é o impacto tanto na vida dos animais que estão ali, daqueles seres vivos, quanto na nossa também, certo? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Bom, passando disso, nós vamos agora para a Ciência em Ação. Lá na página 11 tem um desafio para vocês. Pronto. Chegando na parte 11, tem a parte do Ciência em Ação. Quero que vocês acompanhem comigo, certo? Para podermos fazer aí uma experiência. Como será essa experiência? Então, você estudou que a maior parte da água que cobre a superfície da Terra está nos mares e nos oceanos, ok? Mas você sabe qual é a proporção de água salgada em relação a toda a água do planeta? Será que vocês têm ideia de como que é isso? E a quantidade de água doce equivale a quanto do total da água da Terra, hein? Vocês já pararam para pensar, para raciocinar? Eita, será que a água doce, eu tenho tanta água doce quanto água salgada no planeta? Como é que funciona essa distribuição? Será que toda essa água doce está disponível para o consumo? Será? Realize esse experimento e descubra a resposta. Então, o que é que nós vamos precisar para fazer esse experimento? Primeiro, uma garrafa PET, certo? Uma garrafa PET de 2 litros com tampa, ok. Segundo, um copo transparente. Pode ser um copo de vidro ou um copo descartável, certo? Terceiro, um conta-gotas. Vamos lá para os materiais. Primeiro, nós vamos precisar de uma garrafa PET de 2 litros com tampa, certo? Segundo, copo transparente. Terceiro, um conta-gotas. Quarto, uma colher pequena. E por último, água. Gente, ó, falando em garrafa PET, quero falar aqui uma coisinha pra vocês. As garrafas PET, que são as garrafas que vêm refrigerante, suco, enfim, essas garrafas plásticas, a gente pode reutilizar ela várias vezes. Várias e várias e várias vezes. Então, por favor, pense, toda vez que você for utilizar algo que é descartável, pense em reutilizar, sabe? Em reutilizar aquilo. Por exemplo, você vai usar um copo descartável na escola, certo? Um copo descartável na escola. Eu tenho meu copo descartável e eu vou lá e tomo água. Aí logo eu jogo aquele copo no lixo. Mas poxa, eu só tomei água nele uma vez. E foi água, nem tá sujo. Então por que eu não posso tomar água nele 2, 3, 4 vezes? Por que eu não posso reutilizar ele? Já pensou, eu tomo água na escola o dia inteiro, né? Não sei, no dia inteiro não, a parte que vocês ficam na escola. Pela manhã, por exemplo. Tomo 5 copos de água. Será que eu vou ter que usar 5 copos descartáveis? Não, gente, pega um e reutiliza. Então vamos fazer esse reaproveitamento, viu? Só trazendo essa falinha. Eu sou muito ambientalista e por isso que eu tô falando essas coisas para vocês. Então, reaproveitem, reutilize, ressignifique. O que é ressignificar, tia? É dar um novo significado para aquilo, certo? Então, bora lá. Tia, não tem um conta-gotas. Gente, simples. Sabe aquela embalagenzinha de remédio que vem de pirona, paracetamol, esses remédiozinhos que eles vêm com
com aquele biquinho que fica pingando, então você pode utilizar aquilo ali para ser seu conta-gotas, normal, certo? Bom, como é que a gente vai fazer esse experimento? Vocês irão encher a garrafa com água, certo? Ela representa toda a água do planeta Terra. Cerca de 71% do nosso planeta é formado por água. Então, vocês irão encher essa garrafa PET aí com água. Ok. Com a água da garrafa, vocês irão colocar 50 ml no copo, certo? 50 ml vocês vão colocar ali no copo. Essa quantidade, ela representa toda a água doce do planeta, certo? Em forma de gelo e líquida. Então, toda a água doce do planeta, aqueles ali, ó, 50 ml. Com o conta-gotas, você irá retirar uma quantidade do copo e encher a tampinha da garrafa, ok? Então, vocês irão tirar, primeiro colocar água no copo, do copo vocês irão colocar na tampinha da garrafa. A tampa representa toda a água doce líquida do planeta. Aquela tampinha de garrafa vai representar toda a água doce do nosso planeta, certo? Com o conta-gotas, você irá retirar 10 gotas da tampa, certo? 10 gotas vocês irão tirar ali daquela tampinha e vão colocar em uma colher. Gente, 10 gotinhas. A colher, ela representa a água doce líquida que pode ser utilizada para o consumo. Olha só, aquela colherzinha com as 10 gotinhas, ela vai significar a água que nós podemos consumir. Meu Deus, uma garrafa de 2 litros de água, tia, eu só posso consumir 10 gotinhas daqueles 2 litros de água? Sim, isso é para vocês terem ideia da quantidade de água que nós podemos consumir do planeta. Então, apesar do nosso planeta ser lindo e azul e cheio de água, nós não podemos consumir essa água toda, certo? Então, isso é para vocês terem ideia de como funciona a divisão da água potável no nosso planeta, certo? Então, na página 12, nós temos a nossa atividade maravilhosa, certo? Que é da questão 1 até a questão 7. E na página 15, eu tenho um resumão de tudo aquilo que nós aprendemos na nossa disciplina de ciências durante esse capítulo. Nós aprendemos que os seres humanos, eles utilizam várias atividades, a água, na verdade, em várias atividades, como, por exemplo, higiene pessoal, higiene dos ambientes, higiene, cozimento dos alimentos, irrigação, lazer, geração de energia elétrica. Então, nós utilizamos a água praticamente para tudo, certo? A água própria para o consumo deve ser potável, ou seja, ela deve ter um aspecto limpo, não apresentar cor, cheiro, gosto ou impurezas que possam causar doenças, certo? E também aprendemos que as atividades humanas, elas podem poluir a água. Isso é muito, muito triste, tornando imprópria para o consumo da vida de nós, seres humanos e dos animais, certo? Algumas atitudes, elas podem contribuir para manter a água limpa e disponível para todos, tais como, gente, é muito importante que vocês sempre lembrem disso. O que a gente pode fazer? Podemos descartar o lixo sempre nas lixeiras, certo? De maneira correta. Economizar água ao tomar banho, escovar os dentes, lavar a louça. Tô escovando aqui os dentes e a minha torneira tá aberta, caindo um monte de água, sendo que eu não tô utilizando aquela água. Você está escovando os dentes? Fecha a torneira. Depois que você terminar, você vai lá e enxágua a sua boca, certo? Comprar apenas produtos que realmente sejam necessários, porque as pessoas, elas fazem muito lixo porque elas compram coisas que são desnecessárias, que às vezes nem usam. Utilize baldes em vez de mangueiras para a limpeza de calçadas e carros. Então, são medidas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e nós estaremos ajudando o meio ambiente, certo? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Super beijo, super abraço da tia e até amanhã. Tchau, galera!